Cumprimento a todos, especialmente na pessoa do deputado Geraldo e dos meus amigos Stanley, Antônio Jorge. Na verdade, me foi passada uma missão mais do que impossível. Dos 15 minutos, me pediram para reduzir para 10, farei o possível. Para um professor, isso é um escárnio, mas talvez não menor do que o comentário do colega a respeito dos corintianos, não do Corinthians. Gostaria de destacar. Mas eu vou aproveitar as falas prévias e vou simplificar algumas questões. Primeiramente, em respeito àqueles que nos acompanham, não nesse plenário, mas pela internet ou eventualmente pela TV Câmara, é importante destacar que, a exemplo do que os colegas previamente destacaram, muitos são os gatilhos que possivelmente levam ao desenvolvimento do ELA. Possivelmente porque a etiologia, as questões associadas ao diagnóstico merecem ainda a nossa atenção enquanto cientistas, enquanto profissionais da área de saúde, para uma correta delimitação. Quando nós olhamos, então, para esse desafio, uma doença que tem essa caracterização, certamente o que as pesquisas já nos conduziram e as que estão em andamento nos conduzirão, é que dificilmente nós teremos um tratamento para ela. É mais provável que nós tenhamos tratamentos para tipos ou subtipos de ela. É mais provável, inclusive, que no futuro ela nem exista mais. Nós tenhamos outros nomes de doença em função da característica, da origem, da sua estrutura como um todo. Ou seja, nós temos, sim, um efeito visível, os colegas aqui presentes, né, para quem não sofre da condição, certamente percebem essas condições, mas, eventualmente, no futuro, a ciência nos conduzirá a esse processo. E, nesse aspecto, quando nós pensamos no tratamento, que é o que os pacientes e os seus familiares, obviamente, buscam, nós, como cientista, falamos muito em segurança, que foi o que o Dr. Gerson brilhantemente, ao longo dos seus, acho que quase 50 minutos, eram para ser 15, mas ao longo dos seus quase 50 minutos, esteve aqui versando sobre, não sei se ele é corintiano, mas eu já aproveitei. E ele disse que é palmeirense, um time que até me consta não tem nenhum título mundial, pelo que me consta. Nesse aspecto, nesse interim, em verdade, como não há uma prática clínica que leve ao que todos nós buscamos, a cura, nós, obviamente, nos perguntamos por que existe uma quantidade tão reduzida de pesquisa, apesar dos ventos terem melhorado um pouquinho nos últimos anos, e a resposta para isso, infelizmente, se dá por questões econômicas, né? Nós sabemos que os laboratórios são empresas que, obviamente, precisam trabalhar com base na obtenção de lucro, naquilo que, obviamente, é o seu objeto social. É duro falar disso quando nós tratamos de saúde, mas é a realidade. Nesse aspecto, ela é uma doença rara. Por ser uma doença rara, nós estamos falando aí em estatísticas mais ou menos de um caso para 100 mil pessoas ano, e ela é, por conseguinte, negligenciada pela indústria. Mas, é claro, nós temos várias intervenções que são possíveis de serem utilizadas no sentido de melhorar, já que nós não temos hoje ainda, pelo menos não no curto espaço. Então, além da segurança, nós precisamos de velocidade, porque os pacientes estão aqui, estão sofrendo, suas famílias estão sofrendo. Então, o que nós podemos fazer? Há muito sendo aventado, há muito sendo publicado, muita coisa, eventualmente, a nível ainda de relato clínico, de profissionais que se dispõem a tratar, ou pelo menos buscar dar uma resposta para esses pacientes, na dor desses pacientes. Eu vou citar algumas que eu não vou versar aqui por conta do tempo, mas, por exemplo, nós temos relatos fora do país do uso de TMS,
terapias à base de laser de baixa potência, eletroestimulação e mesmo, por incrível que pareça, já que nós estamos falando em imunorregulação, na melhora da microbiota intestinal. São coisas que aparentemente não teriam uma relação direta com o quadro do paciente, mas que os relatos clínicos de colegas mostram uma melhora da evolução desses pacientes quando de preocupações não tão óbvias. E, obviamente, se o óbvio tivesse funcionado, nós não estaríamos aqui, né? Nós já teríamos encontrado a cura para essa condição e para outras similares. E aí, nesse aspecto, eu queria aproveitar a casa em que estamos e um momento especial que vivemos para justamente convidar a todos aqui presentes, né, as autoridades, a justamente apoiar aquilo que tem premissa muito importante de impacto relevante para essa doença e para outras doenças negligenciadas. E aí, que bom que o professor Gerson falou sobre a questão específica de célula-tronco. Seria um tema que eu gostaria muito de trazer para vocês aqui a atenção a respeito dessa nova onda. Eu sei que onda normalmente a gente liga por algo não definitivo, mas eu acho que nesse caso, talvez um tsunami, que é a medicina regenerativa, né? Que é o nosso desafio enquanto seres humanos a encontrar caminhos para regenerar o nosso organismo. Afinal de contas, nós não vivemos mais, na média, até os 30 anos, e alguns dizem que viveremos até os 100. Então, nesse sentido, nós precisamos encontrar caminhos diferentes e trilhar caminhos diferentes do que trilhamos até hoje, e a medicina regenerativa nos convida a isso. E aí, nesse sentido, eu gostaria de lembrar um pouquinho que hoje nós estamos falando numa população em torno de 7,2, 7,5 bilhões de pessoas. Esse número de indivíduos, de seres humanos, muitos deles morrerão num futuro breve de doenças degenerativas. Então, nesse sentido, a medicina que nós conhecíamos e que praticávamos, até porque a nossa última grande fronteira, que eram as medicações antimicrobianas, já se mostraram ineficazes em muitos dos casos. Nós já iniciamos, segundo a OMS, a geração pós-antibiótico. Então, isso exige de nós uma visão diferenciada. E as células-tronco, especialmente as mesenquimais, no caso específico de ela, pela sua ação imunomoduladora, tem um espaço de pesquisa e aplicação muito grande. E o convite, nós só poderemos efetivamente alcançar velocidade com segurança, com investimento. E esse investimento tem que ser público. É a nossa escolha pelos seres humanos que estão aqui e mais, eventualmente, por nós, né? Afinal de contas, se a origem da doença não é muito bem estabelecida, amanhã talvez sejamos nós aqui acometidos pela condição. As fontes de célula-tronco são múltiplas. Aquele desconhecimento que pauta muitas vezes o nosso medo, o nosso receio. Hoje em dia nós já temos técnicas para extração de células-tronco e laboratórios no país. Eu vou citar aqui um deles, a CCB, com quem eu tenho uma relação muito próxima, até não por conta de ela, mas por conta de outras condições, com tecnologia de primeiro mundo à nossa disposição para justamente nós podermos galgar a passos largos o caminho que nós queremos trilhar. Bem, e o que nós podemos fazer para aqui ou agora? Eu falei em preconceito. Se eu falei em preconceito, então nada melhor do que falar de canabinoides, ou seja, maconha. Nós olhamos para a maconha ainda com um olhar muito atrasado. Nós fazemos isso por conta até da nossa estrutura social.
Mas os canabinoides, eles já se provaram em múltiplas condições, então, algumas com estudos bastante interessantes, outras com estudos ainda a se aprofundar, muito importantes nas condições como ela. Por exemplo, o THC, que é aquele que causa o barato, né, que é fortemente combatido aí em várias vertentes, ele é um auxiliar muito importante para dor. Então, assim, nós precisamos deixar o preconceito de lado, investir em pesquisa e verificar as condições em que esses elementos possam ajudar os nossos pacientes a ter uma condição de vida melhorada. Eu queria trazer aqui uma fala do professor Gerson e eu gostaria de lê-la aqui para vocês, para deixar registrado. Estudos pré-clínicos para as doenças de Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e ela estão em curso, com resultados por vezes animadores, outras não. Esses estudos, entretanto, estão sendo interpretados e avançando. Por exemplo, hoje se fala no aumento da autoproteção relacionada à liberação de endocannabinoides aos seus receptores celulares. Fenômeno muito preeminente no câncer, na dor neuropática, na esclerose múltipla, no dano neuronal pós-trauma e na doença de Parkinson. Ninguém está falando em fumar um baseado, nós estamos falando em ciência médica. Metil B12, como já bem destacado, recentemente nós tivemos um resultado bastante importante do uso da metil B12 injetável e a Citofarma aceitou o desafio de trazer o ativo para o Brasil, barateando o mesmo para os pacientes. É esse tipo de iniciativa de laboratórios que não estão, talvez na grande mídia, não estão faturando ou trilhões de dólares, não reais, que devem ser incentivados no país para que esses tratamentos possam chegar de fato a quem precisa a um valor passível de ser coberto. E também gostaria de destacar a Citofarma, ela está nesse momento, por conta do tempo eu não vou detalhar, buscando trazer mais ativos a pedido da comunidade de ela, justamente dentro desse espírito, melhorar a qualidade de vida para os nossos pacientes, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos irmãos, porque, afinal de contas, é disso que nós estamos falando, de seres humanos. Obrigado. Obrigado, doutor. Vamos chamar o próximo palestrante, doutor Sérgio Matheus, é professor da UNB, falará sobre intercorrências respiratórias na ELA, esclerose lateral amiotrófica. O pessoal da